Uma equipa internacional de cientistas, liderada pela investigadora portuguesa Maria Paula Marques, está a estudar com sucesso novos agentes anticancerígenos que contêm íons metálicos. Os estudos têm demonstrado que estes agentes são menos tóxicos e minimizam assim os efeitos secundários graves. A equipa realiza também ensaios com os compostos que podem evitar o alastramento dos tumores primários. Os agentes anticancerígenos que nós estudamos são agentes que contêm metais, que são uma classe de agentes característica. O desenvolvimento tem sido conseguir otimizar alguns agentes da bateria de um número relativamente elevado, cerca de 10 a 15, que começou por ser estudado, de forma a funcionarem de modo específico, o que quer dizer para um tipo de cancro funcionam melhor do que para outros, de modo a funcionarem bem, a serem efetivos, o que quer dizer que matam células de cancro e não matam células sãs, serem menos tóxicos e, ao mesmo tempo, poderem ser dados ao doente em doses mais baixas. Os compostos são compostos novos, não são compostos que nós compremos. Como tal, temos que preparar o composto. Essa é a primeira fase. A segunda fase é verificar se conseguimos preparar o composto desejado, portanto, é caracterizar esse composto. Isso é feito no nosso grupo por métodos espectroscópicos. Basicamente é tirar uma fotografia ao composto, um dado tipo de fotografia, para verificar se conseguimos pôr as pecinhas de Lego onde nós queríamos. Maria Paula Matos Marques, Departamento de Ciências da Vida, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Este laboratório é um laboratório de química onde se preparam as amostras, portanto começam por se preparar os ditos compostos com íons metálicos e preparam-se também todas as amostras para aplicar nas células, que é o que está a fazer aqui a Karina. Então neste local fazem-se os testes em culturas de células, neste caso culturas de células cancerígenas humanas e células sãs, também humanas, para verificar o efeito anticancerígeno dos novos compostos que nós estudamos. Uma vez que o cancro é uma doença que cerca de 50% dos casos é uma doença evitável, nós também tentamos estudar compostos preventivos. E esses compostos são naturais, os chamados fitoquímicos, que são compostos que existem nas plantas, nos frutos, vegetais, etc. E que podem ser extraídos e estudados isoladamente também nas linhas celulares. Desde 2009 até à data, nos compostos que contêm íons metálicos, portanto os que contêm paládio e platina, temos feito um outro tipo de ensaios que também é fundamental, que é evitar a metástase, ou seja, o alastramento do tumor primário, que é um dos fatores que leva mais frequentemente à morte do doente. E nós podemos fazer ensaios ainda em células desse ponto de vista. Medir a forma da onda de pressão arterial é o objetivo de 2 novos métodos que vai conhecer já a seguir. Um dos quais é óptico e por isso não invasivo, não exige o contacto com o paciente. A grande vantagem dos 2 métodos está no facto dos dados poderem ser integrados numa base de dados, representando uma mais-valia para a informação clínica. O que fazem os sensores, quer os ópticos, quer os eletromecânicos, codificam essa informação sob formas diversas e depois a exploração da base de dados é feita sobre esses números que os sistemas proporcionam. Tem de comum o facto de nos destinarem a ter uma reprodução fiel da forma de onda de pressão arterial, que é uma onda que tem muita informação clinicamente relevante. A diferença entre os 2 métodos é que um é puramente óptico, não existe contacto com o paciente, e o outro, o eletromecânico, que neste momento está mais desenvolvido e até já está em teste clínico, exige esse contacto. Quer um, quer outro, só adquirem realmente importância e são um valor acrescentado à informação clínica que se pode prestar quando os resultados da monitorização são integrados numa base de dados. O meu nome é Carlos Correia, sou professor catedrático da Universidade de Coimbra no Departamento de Física e sou responsável pelo grupo de Eletrónica e Instrumentação. Um dos grandes objetivos é que estes dados possam constituir, juntamente com outros, uma base de dados que, em cada caso, possa fornecer informação que seja realmente relevante para o diagnóstico que o médico terá de emitir no fim de cada análise de cada paciente. Tivemos recentemente um caso curioso, um caso concreto, em que um médico que estava a colaborar no estudo tinha uma desconfiança de uma correlação entre uma determinada hormona e uma certa condição patológica, baseada apenas na experiência. E a base de dados, ainda que relativamente pequena, com um universo de cerca de 50
casos veio confirmar que a correlação entre a hormona e a patologia que estava em jogo, que essa correlação existia e que esta correlação era um fator de relevância no caso concreto. Afinal, o que é isso da biodiversidade? Biodiversidade, bio é vida, a diversidade da vida, são todos os seres vivos que cá estão. Porquê é que são importantes? Bom, em primeiro lugar, porque são o nosso combustível. Qualquer motor para trabalhar precisa de um combustível e que tenha carbono. E são o nosso combustível que nós enchemos no nosso depósito. E onde há uma reação química que se chama digestão. A digestão liberta a energia suficiente para os nossos motores trabalharem. O petróleo que dá a gasolina é de origem também de plantas e outros seres vivos. Portanto, nós sem os outros não vamos conseguir sobreviver na gaiola onde estamos metidos. Porquê é que as árvores são tão importantes para a biodiversidade? Porque as árvores, ao contrário dos animais, são capazes de produzir as substâncias, as tais substâncias combustíveis, que eu chamo combustíveis, mas que as pessoas chamam nutrientes, necessárias para a vida delas. Elas não precisam ter boca, porque elas agarram a energia solar, fazem a reação química ao contrário. Agarram no carbono, que está no CO2, e no hidrogênio e no oxigênio que está na água, fazem uma reação química ao contrário e produzem essas substâncias. O que é que sai do tubo de escape? Oxigênio. Então as plantas produzem biomassa, que é um biocombustível, despoluem, tiram CO2 da atmosfera e produzem oxigênio. Se vimos bem, o nosso corpo é parecido com uma árvore. O nosso corpo tem cabeça, tronco e membros. As árvores têm a copa, que é a cabeça, o tronco, e os membros, que são ramos. Nós temos também, por todo o corpo, para espalhar os nossos nutrientes por todas as células, através de um líquido, que é o sangue, que vai através de uns tubinhos, que são as veias e as artérias. Nas plantas, o sangue delas chama-se seiva e vai através de uns tubinhos que se chama livre-lenho. É verdade que já deram o nome do professor a várias espécies de plantas? Eu dediquei uma espécie nova ao diretor aqui da Assistentização, quando era meu professor, o professor Abílio Fernandes, a polígrafo Fernandes, por acaso era uma polígrafo fernandesiana, de maneira que a mim também já me fizeram isso. Eu considero que é uma honra estarem a fazer isso, não é? Imagine que num só exame conseguiríamos obter o diagnóstico funcional de todos os órgãos em simultâneo à detecção de possíveis tumores. Esta ferramenta irá revolucionar metodologias e custos no setor médico e está a ser desenvolvida no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas da Universidade de Coimbra. PET quer dizer tomografia por emissão de positrões, é uma tecnologia que tem o interesse de ser potencialmente poderosa, quer na qualidade do exame que poderá fornecer, quer também no custo que lhe está associado. Portanto, estamos a desenvolver um protótipo de um PET de corpo inteiro. É pensável desenvolver um detector dentro do qual o paciente entre completamente. Nos detectores PET convencionais há um anel e o paciente tem que ter várias posições ao longo do exame para conseguir-se fazer um exame de corpo inteiro. Sou o Rui Marques, sou professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. O detector é um detector de muito grandes dimensões, 2,40 m de comprimento, portanto não se vai para a construção de um instrumento destes sem mais. Fazem-se simulações e, sobretudo, ter-se-ão que fazer estudos com protótipos de mais pequena dimensão, porque isso leva ao aparecimento justamente de uma vertente do projeto que é o RPC-PET animal. Interessa desenvolver um protótipo para animais porque a indústria farmacêutica justamente utiliza isso para o desenvolvimento de novos fármacos. Eu acabei de construir um detector com auxílio desta ferramenta. Eles são constituídos à base de vidro, com uma espessura muito fina e que têm pequenos espaços a separar os vidros. As partículas, quando atingem estes detectores, provocam umas pequenas descargas que nos permite saber a posição exata de órgãos que nós queremos monitorizar nos ratos e nos pacientes. Contrariamente a outras técnicas de diagnóstico, o PET não permite obter informação meramente estrutural, mas também sobre o estado de funcionamento realmente dos diversos órgãos. Os detectores, quando vêm da câmara limpa, são acabados de montar aqui,
Isto é um detector acabado, pronto a inserir na cabeça. Vamos ter 4 cabeças destas. E este módulo, como podem ver, leva os 10 detectores, são inseridos na cabeça desta maneira. E depois o sinal é recolhido nestes elétrodos de recolha de sinal. Na fase final, quando temos os 4 módulos, os módulos entram desta caixa. Isto é uma caixa estanque que é cheia com um gás tetrafluoretano SF6. Aqui nesta imagem podem ver que o rato entra neste buraco e a aquisição de dados é feita com a eletrónica rápida, que permite a aquisição de tempos bastante rápidos. E depois, no final, vamos obter imagens do ratinho, que também vos posso mostrar. Eu, neste momento, estou a trabalhar na simulação do sistema de PET humano completo, com todo o detalhe e geometria dos detectores que estão a ser desenvolvidos, e temos que perceber fisicamente o que é que acontece dentro do detector para saber como é que esses dados têm que ser processados de modo a produzir uma boa imagem. Aqui podem ver também a eletrónica de leitura. Aqui são 2 quadrados com várias camadas de vidro que depois são colocados na direção longitudinal e quando tivermos 4 paredes destas, construímos uma caixa grande onde é colocado o paciente. Aquilo que nós esperamos é que se consiga uma detecção em termos oncológicos mais precoce devido a um aumento de sensibilidade do tomógrafo. É preciso dizer que o enquadramento de que dispomos em Coimbra é porventura o único no país, porque dispomos quer da tradição em física de detectores, mas dispomos também de enquadramento com as outras unidades de investigação relacionadas com a área da saúde e refiro-me em particular ao ICNAS. Portanto, podemos com certeza dispor das parcerias necessárias para que um projeto destes de longo prazo venha a ter sucesso. A investigação científica e tecnológica ao serviço de áreas tão fundamentais para a sociedade como a saúde e a medicina. Foi mais um República do Saber. Obrigado por ter estado aí desse lado.